A graça e a paz, meus irmãos, essa é a nossa última aula de hermenêutica e depois de nós vermos aqui tanto os aspectos técnicos, especialmente da metodologia gramático-histórico, eu gostaria de passar minha própria contribuição, dando não aspectos técnicos, mas diria 4 conselhos para orientar a sua vida quando você estiver fazendo sua leitura bíblica, seu exercício hermenêutico. E eu gostaria de começar citando uma experiência que eu passei e que possivelmente, talvez você tenha passado uma experiência semelhante. Eu me lembro que há muitos anos atrás eu estava conversando com um amigo e ele havia sido assaltado e nós começamos a discorrer sobre o trabalho dos policiais e esse amigo ele tinha um posicionamento mais à esquerda do espectro político, e num determinado momento ele cita a polícia colocando como se na execução do trabalho do policial, onde ele tivesse a necessidade de tirar a vida de um criminoso, aquilo seria um pecado. E aí a gente começou a debater sobre esse assunto e eu falei, não, a Bíblia fala que o papel do Estado é exatamente trazer a espada para punir o malfeitor. E imediatamente ele se virou para mim e disse, olha, mas isso aí quem diz é Paulo e não Jesus. Aí eu já parei e falei assim, então nem adianta nós discorrermos nessa conversa, porque nós estamos indo para a Bíblia de maneiras diferentes. Então, enquanto eu vou para a Bíblia crendo que Paulo é inspirado, assim como os evangelistas que escreveram sobre Jesus, afinal Jesus não deixou nada escrito, então tudo que nós temos é fruto do relato de testemunhas oculares. Então ele estava dizendo para mim, eu acredito no testemunho de Mateus, Marcos, Lucas e João, mas não no de Paulo. Então eu falei, não, eu vou para a Bíblia crendo que o Espírito Santo inspirou os autores conforme a própria Bíblia diz acerca de si mesma. Pedro fala que os autores são inspirados, Paulo fala que eles são inspirados, então eu vou para a Bíblia com essa fé, a fé de que os autores são inspirados. Falei, você está indo fazendo essa divergência entre Jesus e Paulo, que é algo comum que se faz hoje, né? Muita gente cai nesse mesmo discurso, pastores, alguns que se intitulam teólogos, fazem essa mesma confusão, eu diria, falam a mesma coisa, que Paulo teria deturpado o cristianismo, que Jesus teria deixado algo muito simples, enquanto Paulo criou algo, muito formal, institucionalizado, como se Paulo não fosse inspirado, ou esse tipo de fala apresenta como se o próprio Deus, o Espírito Santo, tivesse algum tipo de bipolaridade, porque inspira um, não o outro, fala uma coisa aqui e outra diferente lá. Então não faz sentido crer assim, evidente que não faz sentido. E isso mostra, essa conversa com o meu amigo, que não adianta apenas falarmos como costumamos dizer hoje, vá para a sua Bíblia, mas vá da maneira apropriada para a Bíblia. Então não basta ir apenas para a Bíblia, porque tem muita gente indo para a Bíblia e enxergando coisas absurdas que a própria Bíblia não apresenta para nós, mas por levar para a Bíblia pressupostos equivocados, essas pessoas acabam inserindo no texto aquilo que o texto não diz, é algo que nós já citamos em uma das aulas. Então não adianta dizer para as pessoas vão para a Bíblia, preciso ir para a Bíblia, mas de modo apropriado. Então, nesse sentido, como os pressupostos são fatores determinantes hoje na relação sujeito e objeto a ser conhecido, essa questão epistemológica ela envolve pressupostos. E isso é uma discussão debatida não apenas nas ciências humanas, mas na própria ciência natural. A mudança de entendimento na física, da física clássica para a física quântica, ela envolve numa das discussões esse aspecto dos pressupostos, essa relação sujeito, conhecedor e objeto a ser conhecido, ela não é totalmente neutra, nós carregamos pressupostos. Há um físico que passou a se concentrar também na filosofia justamente por conta disso, o nome dele é Michael Polanyi. Ele fala do coeficiente tácito, ou seja, entre o sujeito e o objeto nós levamos conosco fatores antecedentes. Então há influências aqui. Não que nós não podemos ter uma relação objetiva, entendermos as coisas
mas esse objetivismo, conforme entendia a ciência moderna, essa crença que nós podemos entender as coisas, os fatos brutos, nus e crus, isso foi desabando dentro da própria ciência natural e que dirá nas ciências humanas. E aí há vários pensadores, filósofos católicos como Polanyi, mas também reformados como o grande Herman Doyer, um pensador holandês, vão falar dessa influência dos pressupostos na construção do conhecimento. Toda essa discussão, ela evoca uma antiga máxima de Agostinho de Hipona que dizia: se não creres, não entenderás. Então, para que o edifício do conhecimento seja construído, eu preciso de fé no alicerce. Para que o processo do conhecimento decole, eu preciso de fé. Então a fé, ela está totalmente relacionada à razão. Nós começamos com fé e aí a gente precisa falar desses pressupostos. Então não adianta dizer vá para a Bíblia, você precisa ir para a Bíblia da maneira apropriada. E aí nesse sentido eu gostaria de deixar 4 conselhos com você de maneira rápida nesse vídeo. O primeiro deles, a gente precisa aprender a ler a Bíblia com o próprio Jesus. Lermos na companhia de Jesus ou a semelhança de Jesus. Então eu gostaria de ler com vocês um texto que está lá em Lucas 24 e eu vou dar o contexto para vocês. Lembra que Jesus ressuscitou e aí tem 2 discípulos caminhando para Emaús, entristecidos porque eles projetaram a expectativa deles política em Jesus. Jesus havia sido crucificado, eles estavam entristecidos. Jesus se aproxima glorificado, eles não o reconhecem. Ele pergunta: por que vocês estão tristes? Eles começam, surpresos, você é o único que não sabe, e aí começam a falar sobre Jesus. E lá no finalzinho a resposta, depois de Jesus ouvi-los, o verso 25 do capítulo 24, então lhes disse Jesus: honestos e tardios de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Não era necessário que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E aí o versículo 27. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. O modo de ler a Bíblia como Jesus é nós resgatarmos a grande história bíblica, aquilo que nós chamamos de metanarrativa. É a história que amarra todas as histórias. Então a Bíblia, ela contempla várias situações e episódios. No entanto, todos eles apontam para a grande história, para o grande enredo, que, se nós fôssemos resumir, fala da criação, da queda, da redenção e da consumação. E no centro disso está o próprio Jesus, que é a revelação máxima, é o ápice da revelação de Deus. Então toda a Bíblia, ela fala sobre Jesus, ela aponta para Jesus. Em Apocalipse, capítulo 19, verso 10, o apóstolo João diz que Jesus é o espírito da profecia. Ele é a essência da profecia. O escritor de Hebreus, no capítulo 2, fala: Deus nos falou de várias formas através dos profetas, mas agora, de uma vez por todas, nos falou através do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Então, por mais que a gente encontre histórias sobre alguns personagens, todos eles apontam para a grande história. Desde o Éden, quando nós vemos Deus falando da descendência da mulher que esmagaria a serpente, está apontando para Cristo. Quando Deus mata um animal para cobrir a vergonha, faz vestes para cobrir a vergonha do casal, está apontando para Cristo, é um proto-evangelho, nós chamamos. Quando nós falamos de José sendo o grande resgatador do caráter da família, ele prefigura Cristo. Quando nós falamos de Moisés libertando o povo, ele prefigura Cristo Jesus. Quando ele levanta a serpente, aqueles que olhavam para ela eram curados. O próprio Jesus faz um paralelo a esse texto, ele cita falando que Deus levantaria o Filho do Homem, quem olhar para ele seria curado, seria salvo. Então toda a Bíblia aponta para Jesus. Quando registra a história de Davi lutando com Golias, a nossa comparação não é com Davi vencendo um gigante, não é uma receita para nós vencermos os nossos desafios hoje, mas nós nos identificamos muito mais com o exército israelita amedrontado e incapaz de vencer aquele gigante,
precisando de um substituto para vencer e nos conceder libertação, nos conceder vitória, e Davi aponta para Cristo. Então toda a Bíblia aponta para Cristo. Eu preciso ir para a Bíblia não como enxergando um livro de histórias desconectadas umas das outras. Todas essas histórias se amarram na grande história. Falam da criação, falam da queda, do problema do homem, e falam da redenção em Cristo, e por fim falam da consumação, porque ele reinará sobre todas as coisas. Então essa é a mensagem bíblica, e eu preciso ter isso em mente para evitar equívocos. Muitas vezes a Bíblia se torna um livro de receita para o indivíduo, para o sujeito. Nós temos esse costume, como já ressaltado em aulas anteriores, clássico do pós-modernismo, de termos essa crença na verdade como subjetiva, como algo privado, e na verdade o cristianismo ele serve para tudo, para todo ser humano. Ou seja, olha que curioso, lendo a Bíblia com Jesus, além de nós amarrarmos todas as histórias na grande história, nós recuperamos para o homem de hoje, porque a Bíblia fala para todo homem, afinal quem criou o mundo foi o próprio Deus e colocou significado, projetou significado nele. Ela resgata a ideia de verdade com V maiúsculo. Ela resgata a ideia de universal, que se aplica a todos os contextos, todas as épocas e lugares. Nós rompemos, nós conseguimos superar esse reducionismo, esse relativismo ético, esse relativismo enquanto a verdade, e nós recuperamos a verdade com V maiúsculo. Então, ler a Bíblia com Jesus, além de nós conseguirmos resgatar a metanarrativa, a grande história, e termos foco no entendimento do enredo principal e não cairmos em equívocos, departamentalizando algumas áreas ou arrancando do seu contexto primário, nós também ajudamos o homem no contexto atual a entender a verdade como algo universal, porque é assim que se trata a verdade. Aqueles que dizem que a verdade é relativa, eles incorrem numa contradição, porque ao dizer que tudo é relativo, isso carrega em si um absoluto. Olha que coisa irônica. Enquanto eles negam a ideia de absoluto, eles estão colocando o absoluto de que tudo é relativo. Então isso é uma contradição, é um argumento autodestrutivo. Nós conseguimos vencer esses sofismas lendo a Bíblia com Jesus. Olha que coisa curiosa. Então, meu primeiro conselho é você ler a Bíblia como Jesus lia. Jesus não fazia essas cisões, essas divisões que o meu amigo fazia, sem perceber que com ele carregava pressupostos do liberalismo teológico, porque quem faz essa separação de Jesus e Paulo são exatamente os liberais. C.S. Lewis vai dizer no livro Ética para Viver Melhor que essa era a intenção dos liberais. Eles primeiro colocam as pessoas contra os súditos do rei, não contra Paulo. Jesus sim falou algo belo, bonito, deve ser seguido, mas Paulo deturpou. Mas a intenção deles é, com o passar do tempo, ir contra o próprio Jesus. Então não existe, isso é um movimento liberal, e meu amigo estava falando, reverberando esses pressupostos do liberalismo teológico, do momento da pós-modernidade que nós vivemos. Então, enquanto muitos negam essa questão bíblica, eles não percebem, muitos negam não só a Bíblia, mas a própria igreja, eles não percebem que estão assentados em algum tipo de escola interpretativa. Isso tem a ver com a segunda coisa que eu gostaria de falar, que é o que mais ressalta a necessidade dos pressupostos, ou a inevitabilidade dos pressupostos, que é nós lermos a Bíblia com a comunidade histórica. Então, além de ler a Bíblia com Jesus, recuperando a metanarrativa, ler a Bíblia com a comunidade histórica, ler a Bíblia com a tradição. O teólogo reformado Kevin Van Hauser, ele diz que todo bom reformado é um reformado católico. E com católico, muitos não sabem o sentido, católico significa universal, tem a ver com a integralidade da igreja. Então, a igreja ela não nasceu em 1500, com Lutero, com Calvino, a igreja tem 2000 anos. Nós acabamos relegando ao catolicismo romano, que isso sim é uma contradição do termo católico, porque católico é universal, então não dá para ser universal de Roma.
Então, catolicidade tem a ver com a igreja toda. Nós podemos aprender com toda a igreja. Inclusive com áreas da cristandade que nós destoamos muito nos fatores essenciais ali, soteriológicos, eclesiásticos, mas tem muita coisa boa para a gente aprender. Tem muita coisa boa para a gente se apropriar porque pertence a nós, já que nós somos pertencentes à igreja, e a igreja tem mais do que 500 anos. Então é ler a Bíblia na companhia de cristãos sérios, de teólogos sérios. E isso evita com que eu caia nesse subjetivismo nos nossos dias. O mesmo C.S. Lewis que eu citei aqui, ele fala que o homem atual vive de uma doença chamada snobismo cronológico, de um mal chamado snobismo cronológico. O homem moderno, ele pensa que tem mais lucidez do que todos os antigos. Ele pensa que por conta da era da informação, ele sabe mais do que os antigos. Ele tem mais intelectualidade do que os antigos, e muito errado. Os homens antigos eram muito inteligentes e tinham inclusive uma formação educacional extraordinária. Lutero teve uma senhora educação, Calvino, e todos esses homens eram muito eruditos. Agostinho de Hipona, Tomás de Aquino. Então, uma presunção do homem atual ignorar séculos de tradição da igreja, achando que ele tem mais lucidez do que os homens antigos, né? Isso é um erro, por exemplo, que o desigrejado faz. Ele acha que a igreja se desviou do propósito original. E é curioso que todo mundo que tenta resgatar um cristianismo primitivo geralmente abre uma seita. As seitas sempre são formadas por aqueles que querem resgatar o cristianismo primitivo que foi deturpado pela igreja institucional. Isso é uma ignorância tão grande, até porque a institucionalidade, a necessidade de se organizar, de termos formas, né, metodologias, isso é algo intrínseco a qualquer ajuntamento humano. Então, a pessoa dizer algo assim ou ignorância ou má fé mesmo, porque faz parte dos ajuntamentos, agrupamentos, a institucionalização, né? a organização, esse aspecto orgânico da igreja, embora ele é primordial à vida, mas ele precisa da organização. Então não é só organismo, é organização. E as pessoas ignoram isso, dizem que a igreja se desviou dos seus propósitos, que os pensadores cristãos assimilaram pensamentos que não eram cristãos, então foram influenciados por Aristóteles, Platão, que não é mentira, é verdade, outros por Kierkegaard, outros por outros pensadores. No entanto, ele fala como se ele tivesse isento de pressupostos. E aí ele ignora essa tradição gigantesca enquanto ele está sendo influenciado por filósofos não cristãos, aliás, contrários ao cristianismo e com uma filosofia horrorosa. Então tem muita gente que está negando sentar-se ao lado de Agostinho, de Lutero, de Calvino, mas não percebe que está abrindo a Bíblia ao lado de Karl Marx, de Jean-Paul Sartre, de Michel Foucault, todos esses que relativizaram toda a tradição filosófica, que sempre foi a busca pela verdade, a contemplação da verdade, e colocaram os seus próprios desejos e ambições no lugar dessa verdade. O Foucault, que desconstruiu o conceito de verdade, colocando como algo ligado ao poder das elites dominantes, enfim. Tem gente que está sentado ao lado desses filósofos e não percebe e está rejeitando a história da igreja. Então o meu conselho é ler a Bíblia ao lado da tradição e da comunidade histórica. De que forma? Olha, existem documentos oficiais da igreja, são acolhidos por toda a cristandade. Um deles é o Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Enfim, você conhece o Credo Apostólico e nele são contempladas as verdades fundamentais essenciais da fé cristã. Não existe um cristão que discorde da Trindade, que discorde das duas naturezas de Cristo, da encarnação, que é um fato histórico, a ressurreição, a crucificação, tudo isso está registrado, por isso que o credo faz questão de citar Pôncio Pilatos, né? Porque isso é um fato histórico. Então quem não crê nessas verdades não pode nem ser considerado cristão,
São verdades arrancadas da própria Bíblia. E nesse sentido, nós podemos usar o próprio credo apostólico como óculos, que nos norteia no entendimento bíblico. Aí nós vamos para a Bíblia com os pressupostos corretos. Eu vou para a Bíblia crendo que existe apenas um Deus e que contempla 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Que esse Deus inspirou os autores, porque a Bíblia nos foi transmitida por essa Igreja Católica Universal citada no credo. Então nós vamos para a Bíblia com os conceitos, com os princípios arrancados da própria Bíblia e eles nos norteiam. A gente precisa ir com essa fé. Então, como os pressupostos são inevitáveis, vá com os pressupostos corretos. O credo ele teria um caráter universal, aceito por toda a cristandade. Mas como reformados, nós temos concílios, confissões de fé, que diante da cristandade tem um caráter mais local, específico, mas que nos auxiliam na leitura bíblica. Então a confissão de Heidelberg, a confissão belga, a confissão de Westminster, elas são perguntas e respostas do texto bíblico. E quando a gente lê isso nos ajuda e nos auxilia muito no entendimento da Escritura. Então meu segundo conselho, leia a Bíblia junto com a comunidade histórica, com a tradição. Um terceiro conselho para você, leia a Bíblia com a comunidade local. Há um texto de Paulo em Atos, capítulo 19, registrado por Lucas, mas uma situação de Paulo, que é a sua missão em Éfeso. Então lá no capítulo 19, ele está conversando lá com os discípulos, ele forma alguns discípulos, encontra, e é dito que ele ensinava diariamente na escola de Tirano. E esse verbo grego ensinar, ele tem a ver com uma troca, ele tem a ver com antítese, com dialética, no sentido de pegar 2 respostas, contrastá-las para ver qual é mais contundente. Então é preciso essa troca, essa contra-argumentação. Então a ideia não era um monólogo, as ideias eram debatidas, contrastadas, ou as próprias ideias apresentadas por Paulo, ele argumentava no sentido de mostrar qual era mais eficaz e ali mostrando a veracidade sobre Jesus e da interpretação que Paulo fazia da escritura judaica a partir do próprio Jesus. Então, essa ideia sempre esteve presente na humanidade. A ideia de antítese, que Francis Schaeffer vai falar, inclusive contrariando, ele está contra-argumentando ao homem pós-moderno, refutando. Ele diz que o pós-moderno pega a ideia de antítese para querer destruir a antítese, ou refutar a própria antítese. Então ele diz, os homens sempre pensaram no sentido de que se A é verdadeiro, o contrário de A é falso. Essa sempre foi a maneira de raciocinar do ser humano. Aí os pós-modernos dizem que não existe verdade, mas o que eles estão fazendo? Eles falam, não pensem nessa ideia de antítese. No entanto, eles estão fazendo a mesma coisa. Falam, é errado pensar assim, tem que pensar assim, tudo é relativo. Olha, eles estão usando a antítese para querer negar a antítese. Então, por isso que eu falei que é um argumento autodestrutivo. Ou seja, essa necessidade se faz presente para nós entendermos o texto bíblico. Não é possível nós nos sentarmos como igreja, num estudo bíblico, termos 3 interpretações diferentes do mesmo texto e os 3 estarem corretos. Porque às vezes o que eu falo é totalmente contrário ao que o outro fala. Então um de nós está errado, talvez todos estejam, porque tem que ter um sentido original. Só existe uma interpretação. E quando nós usamos esse exercício dialético, contrastando as ideias, nós vamos chegar ao entendimento apropriado. Por isso a comunidade local é tão crucial, para entendermos melhor o texto bíblico. Então a gente está lá lendo com a metanarrativa, lendo com a comunidade histórica, a tradição, mas lendo em comunidade local, para entender melhor o texto bíblico e especialmente para praticar o texto bíblico. Porque não adianta apenas entender o texto bíblico, eu preciso viver o texto bíblico. Eu preciso praticar o texto bíblico. E a comunidade local nos auxilia nisso, porque é uma comunidade onde nós nos exortamos mutuamente, nos encorajamos, mas também nos admoestamos mutuamente, nós cuidamos uns dos outros para quê? Para que Cristo seja gerado em nós. Então eu preciso da comunidade local para entender, mas especialmente para viver. Meu terceiro conselho. E o último conselho, ler a Bíblia com o Espírito Santo. Porque até aqui nós vimos fatores para entendermos melhor a Bíblia. Mas no que diz respeito à fé no que a Bíblia diz, só é possível com a presença
do Espírito Santo de Deus. Paulo vai dizer aos Coríntios: ninguém pode dizer Jesus Cristo é o Senhor a não ser pelo Espírito de Deus. Então o Espírito desperta a fé no coração dos homens. Para eu crer nessas verdades, que os fatores anteriores aqui, os conselhos anteriores me ajudam a entender, eu preciso nascer de novo. Então é o Espírito Santo que faz isso. Não é um esforço humano, nós não nos apropriamos da verdade divina através do nosso esforço, seja ele por boas obras, como costumamos ressaltar, mas também seja ele por um esforço intelectual. Quando Pedro respondeu a Jesus a pergunta: quem os homens dizem que eu sou e quem vocês dizem? Pedro fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A resposta de Jesus é: Pedro, quem te revelou isso não foi carne e sangue, mas meu Pai que está nos céus. Ou seja, você só foi capaz de dar essa resposta, tirou 10 na prova, porque o meu Pai revelou isso para você. Isso não é fruto do esforço. Não somos nós que nos apropriamos da verdade divina. É a verdade divina que se apropria da nossa razão caída, afetada pelo pecado. Então isso é graça. Isso é revelação no coração. Isso é milagre. O novo nascimento é milagre. Crer que Jesus Cristo é o Senhor é milagre. Então por que eu estou dizendo isso? Para nós nunca acharmos que por nós mesmos somos capazes de chegarmos a essa conclusão e termos fé nela. E nem sermos arrogantes quanto aos nossos posicionamentos intelectuais, teológicos, a ponto de querer separar quem é irmão, quem não é. Não se esqueça de que isso é um milagre e Deus pode despertar as pessoas no momento que Ele quiser. Então, a gente se livra da presunção quando passa a ter em mente que isso é um milagre, é graça, é revelação. Lembre-se, meus queridos irmãos, que os eruditos do contexto de Jesus liam o Antigo Testamento que apontava para Jesus, como nós vimos aqui, e foram contra a verdade. E o próprio Paulo foi contra Jesus, conhecendo muito a Escritura. Eles decoravam toda a Torá e foram contra a verdade. E Paulo só foi capaz de se render e reconhecer Jesus porque Jesus apareceu para ele. Milagre. Jesus, certa ocasião, disse: Pai, eu te louvo e te agradeço, porque foi do teu agrado esconder isso dos eruditos, dos mestres da lei, desses arrogantes, e foi do teu agrado revelar essa verdade aos pequeninos. Isso coloca cada um de nós sempre de joelhos, em um estado de espírito de humildade, sempre dependendo de Deus. Então esses são os meus conselhos para você no exercício hermenêutico. Leia a Bíblia com Jesus, resgatando a metanarrativa, a história que une todas as histórias e que devolve para o homem pós-moderno a verdade com V maiúsculo, o conceito de universal. Leia a Bíblia com a comunidade histórica, vá para ela com os pressupostos apropriados, corretos. Leia na companhia dos seus irmãos como Agostinho, Calvino e tantos outros, ao invés de ficar lendo na companhia de tantos homens contrários à fé. Leia a Bíblia com a comunidade local, que te ajuda contrastando as conclusões para chegarmos ao entendimento, mas especialmente te ajuda a viver essa verdade, cobrando você quando você se desvia dela, né? Cobrando com amor, evidentemente, mas cobrando vivermos na verdade. Mas não se esqueça que precisamos do Espírito Santo de Deus, tanto para crer como a ter um entendimento mais apropriado dessa verdade. Precisamos tanto ter revelação como da iluminação do Espírito Santo de Deus. Esses são os meus conselhos para você no exercício hermenêutico. E aqui a gente fecha essa disciplina de hermenêutica. Eu desejo que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Um grande abraço.